Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de moléstias infecciosas e tropicais. Nessa videoaula em específico eu quero discutir aqui com vocês aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e a terapêutica acerca da leptospirose. Em linhas gerais, quando se comenta da leptospirose, é importante descrever aqui que se trata de uma zoonose de ampla distribuição mundial. É uma doença que ela apresenta um aspecto febril de início abrupto e mais importante ainda, é de interesse trazer a vocês que o ser humano, o homem, ele acaba sendo um hospedeiro terminal e acidental. Para além disso, é importante nós destacarmos, dentro do contexto epidemiológico brasileiro, que a leptospirose trata-se aqui de uma doença que tem uma série de vários agravamentos no contexto da saúde pública do Brasil. Acerca da característica do agente etiológico, é importante nós destacarmos que trata-se aqui de uma bactéria espirulada, que no caso é a espiroqueta, do gênero Leptospira. É uma bactéria aeróbia obrigatória, ou seja, ela necessita de gás oxigênio, ela apresenta esse formato liquidal, ela é uma bactéria flexível e apresenta aqui a presença de flagelos. E aqui eu quero destacar ainda que são dois flagelos e ela apresenta uma extremidade com formato de gancho. Para além disso, é importante ainda destacarmos que existem duas espécies de leptospiras. Nós temos aqui a Leptospira interrogans, que é aquela patogênica, e nós temos a Leptospira biflexa, que apresenta aqui um caráter mais sapófito, ou seja, está associado com uma decomposição de matéria orgânica, tá? Para além disso, é importante nós destacarmos que quando comenta-se acerca de Leptospira, elas podem ser individualizadas em sorotipos, ou seja, variantes sorológicas, que também podemos denominar aqui como sorovares. Ou seja, qual que é a ideia importante a vocês destacarem e saberem aqui de antemão? Quando a gente fala de um sorovário, sorotipo ou variante sorológica, basicamente é você fazer um catalogamento do tipo de leptospira mediante o tipo de carboidrato que essa bactéria vai apresentar aqui na sua membrana externa, tá bom? E aí nós temos aqui dois ou mais tipos de sorovárias que são antigenicamente relacionadas, formando o que a gente chama de sorogrupo, tá? Para além disso, é importante nós destacarmos, em especial que da Leptospira interrogans, que ela apresenta aqui 19 sorogrupos, prefazendo-se aqui 180 sorotipos, tá? Os subtipos mais comuns dos sorogrupos, são a Ecteroinorrhoeae, Poromona, Camicola e essa outra aqui. E aí você deve estar se perguntando, mas por que é importante nós sabermos acerca dessa questão de sorovares? Porque isso vai ser pertinente na hora que a gente vai fazer o teste diagnóstico e, por sua vez, fazer a condução clínica aí de uma eventual infecção por leptospira. Tá? É importante ainda destacar-se que esse agente etiológico, o Leptospira interrogans, pode sobreviver aqui no meio externo por cerca de 180 dias, tá? Principalmente quando a gente fala aqui de ambientes que apresentam água doce e o solo úmido. E, por sua vez, é importante ainda destacar que ele apresenta um amplo espectro aqui de animais que podem, eventualmente, hospedar esse micro-organismo. Tá? Acerca de aspectos epidemiológicos, é pertinente nós destacarmos aqui nessa discussão que trata-se de uma doença infecto-contagiosa que tem uma alta incidência em aglomerados urbanos. Isso está muito diretamente atrelado com a questão de esses aglomerados urbanos apresentar aqui uma infraestrutura sanitária inadequada. Então, por exemplo, sabe-se, por exemplo, estou até sendo redundante, perdão, que a própria questão de enchentes, da drenagem, etc., acarreta um meio propício para que a leptospira consiga se perpetuar e, por sua vez, acarretar aí esses episódios. Além disso, nós sabemos que no contexto de estações chuvosas, como por exemplo o verão, existe uma maior propensão de haver fenômenos de inundações e isso pode ser bastante significativo no contexto de epidemiologia, tá?
Nós temos aqui uma incidência média anual de 1,19 para cada 100 mil habitantes e a letalidade das formas graves ela pode variar entre 10 a 50%. Para além disso, é importante nós destacarmos que, muito embora nós tenhamos uma maior prevalência de casos de leptospirose em estações chuvosas, como o verão, é uma doença que ela apresenta uma distribuição endêmica com ocorrência em todos os meses do ano, tá? Então, em todos os meses do ano há uma possibilidade de nós termos aqui casos de leptospirose, tá? Claro que quando a gente pensa no ambiente urbano, trata-se aqui de uma epidemia associada a períodos chuvosos, né? E nós podemos ter aqui também alguns contextos de surtos em regiões rurais que, em sua grande maioria das vezes, são subnotificados, tá? Então, pensando agora no contexto do Brasil, é importante destacar, e esse dado está desatualizado, até peço-lhes perdão, que entre 2004 e 2008 nós tivemos aqui cerca de 68.300 casos notificados, sendo que desses 68 mil casos, 25,6 foram confirmados, sendo aí a sua grande esmagadora maioria em homens, indivíduos aqui entre 15 e 59 anos e, obviamente, como eu havia descrito anteriormente, é uma doença que está muito associada aqui com ambientes urbanos, tá? Esses dados aqui também nos apresentam os casos anuais de leptospirose no Brasil e nas grandes regiões, tá? Nós temos aqui, ó, a média nacional e logo abaixo apresenta aqui as médias regionais, tá? Então, percebam que é uma doença que tem uma alta prevalência, sim. Além disso, apresenta vários casos de óbitos aqui, então, só para vocês terem uma noção, esse infográfico que foi tirado lá do Ministério da Saúde apresenta aqui os percentuais de óbitos, a quantidade de óbitos, tá? Desde 97 até 2012. Aqui também, mais em específico, a região sudeste do Brasil, também nesse intervalo de 97 até 2012, percebam que a gente tem uma maior prevalência em grandes centros urbanos como o Rio de Janeiro, tá? E São Paulo. Pensando agora em aspecto de transmissão, é importante nós destacarmos que os principais reservatórios aqui são roedores cinatotrópicos das espécies ratos mulvejicos, a famosa ratazana, ou rato de esgoto, o ratos, que é o rato de telhado, ou também denominado aqui como rato preto, e o mus musculus, tá? Que é o camundongo, ou também denominado aí como catita, tá? Um aspecto muito pertinente a ser destacado aqui a vocês, que esses reservatórios, ao se infectarem, eles não desenvolvem a doença, mas acabam tornando-se portadores e, consequentemente, vetores aí da leptospira, tá? Eles vão, geralmente, albergar, ou seja, eles vão carregar a leptospira aqui na região dos rins, eliminando isso aqui para o ambiente via urina, tá? E essa urina, por sua vez, acaba contaminando água, solos e os alimentos. Então, tem aqui os exemplos clássicos, né? Nós temos a ratazana, o rato de telhado e o rato preto, tá? E nós temos ainda de destacar aqui que existem outros reservatórios de importância, que, muito embora não sejam tão significativos quanto a questão de cadeia de transmissão, mas é importante ser destacado, são os caninos, suínos, bovinos, equinos, alvinos, caprinos e também alguns animais silvestres. E como eu falei anteriormente, o ser humano ele acaba sendo um hospedeiro acidental e terminal dentro dessa cadeia de transmissão aqui da leptospira. Conforme eu havia dito, a exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, geralmente a gente pode pensar aqui no contexto das enchentes, né, que você tem ali a urina do rato, e isso vai ser um importante meio de disseminação da leptospira, porque ela é eliminada viva, e por sua vez, a penetração desse micro-organismo no indivíduo humano se dá, ora pela pele lesada ou através de mucosas, como por exemplo, boca, narinas, olhos e etc. E além disso, geralmente
as pessoas pensam, mas isso daqui é só no contexto de uma pele lesada. Na verdade, não, né? Quando você tem, por exemplo, uma pele íntegra que ela fica submersa aqui em água por um longo período de tempo, isso pode ser pertinente também para a cadeia de transmissão. Contato com sangue, tecidos e órgãos de animais infectados, a ingesta de águas e alimentos contaminados. E, por sua vez, nós também podemos ter aqui, claro que muito, uma menor escala, também uma transmissão acidental aqui no contexto laboratorial, tá? Então, vamos lá. Como eu havia dito para vocês, a leptospira ela fica geralmente alojada aqui no rim de roedores. Esse roedor elimina ela via urina na sua forma viva e ela pode contaminar aqui alimentos, lençóis d'água e etc. e até mesmo o solo, tá? E aí no contexto da enchente, isso daqui acaba se disseminando aí e consequentemente infectando acidentalmente o ser humano. Por sua vez, é importante nós destacarmos aqui que os animais infectados eles podem eliminar a leptospira através da urina durante vários meses e até mesmo alguns casos a gente sabe, já tem alguns relatos aí na literatura científica que pode perdurar por toda a vida, tá? E isso, claro que depende do tipo de espécie que a gente estiver discutindo e também a variante sorológica envolvida nesse processo. Acerca do processo fisiopatológico, é importante nós destacarmos novamente que a penetração da leptospira ela se dá mediante mucosas, peles ou até mesmo a ingestão aqui de aerosóis, tá? E após esse processo inicial de penetração, acontece uma disseminação através da corrente sanguínea para todos os órgãos, incluindo até mesmo o sistema nervoso central, ou seja, a leptospira ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica, acarretando aqui infecção de um sítio muito privilegiado como o sistema nervoso central, tá? Por sua vez, nós podemos ainda ter um contexto, pessoal, denominado como lesão multiorgânica, que pode acarretar aqui em vários órgãos, né? Rins, coração, fígado, pulmões, musculatura esquelética, cérebro e por aí vai, tá? Então, só por descargo de consciência, a gente pode destacar que o processo de penetração ela pode se dar aqui através de lesões na pele ou de mucosas, nas conjuntivas e por aerosol ou ingesta aqui acidental de alimentos ou água contaminada. Então, a gente precisa entender que quando a gente está discutindo aqui esse processo fisiopatológico, é pertinente destacar que existe aqui um equilíbrio muito tênue entre a questão da agressividade da bactéria versus as barreiras e defesas do hospedeiro. Quando a agressividade da bactéria sobrepõe-se às defesas imunológicas, a gente tem aqui o estabelecimento fisiopatológico. E, por sua vez, é pertinente aqui destacar que existem alguns fatores atrelados com a fisiopatogenia da leptospirose. Dentre os quais eu destaco, primeiro, que a leptospira ela tem aqui a produção de endotoxinas, LPS, tá? E um aspecto muito pertinente a ser destacado é que o sistema imune inato, mediante lá os toll-like receptors e aquelas cadeias de reconhecimento de padrão, né? Os PRRs, os PAMPs, etc., não conseguem identificar adequadamente aqui o LPS da leptospira, tá? Além disso, tem aqui a presença de toxinas hemolíticas que também vão ser pertinentes no processo de estabelecimento da patologia, a presença de superantígenos que vão causar aqui uma ativação de células T, tem aqui a questão das adesinas, o que propicia, por exemplo, a adesão da bactéria na mucosa, e a presença da hialuronidase que vai degradar aqui o ácido hialurônico, acabando sendo pertinente para a disseminação da bactéria no organismo, tá? Para além disso, alguns aspectos atrelados ao próprio hospedeiro podem ser pertinentes, como, por exemplo, alguns fatores genéticos, como o antígeno leucocitário humano, DHL, que acaba acarretando uma maior suscetibilidade, a liberação de citocinas, ou seja, num contexto de infecção por leptospira, e aí na leptospirose você tem aqui a tempestade de citocinas, a formação de imunocomplexos, e esses fatores somados entre si acarretam aqui numa vasculite sistêmica, que é mediada por citocinas, e uma resposta inflamatória extremamente exacerbada, tá? E a imunidade adquirida após a infecção
ela acaba sendo sorovariante específica, tá? Então, se eventualmente a pessoa for reexposta à leptospira e ela apresentar aqui um sorovar diferente, o processo vai ser completamente diferente, porque a imunidade ela é soro específica, tá bom? Um aspecto bastante pertinente, já trazendo aqui para o contexto da epidemiologia, é que a maioria esmagadora das vezes nós teremos aqui formas assintomáticas ou oligossintomáticas, ou seja, apresentam poucos sinais de leptospirose, e nas poucas vezes aqui nós temos manifestações clínicas graves, tá bom? Acerca das formas clínicas, é pertinente nós destacarmos que nós temos aqui dois estágios que são pertinentes da gente destacar, que é a leptospirose anitérica e a ictérica, ou seja, uma que vai acometer aqui episódios de icterícia e outros não, tá? Na leptospirose anitérica, nós temos aqui um quadro de febre, né? Então você tem aqui um período aqui que dura entre 3 a 7 dias, que é septomênico, e clinicamente nós teremos aqui contexto de mialgia, cefaleia, dor abdominal, vômito, infecção conjuntival e febre, ou seja, dor nos músculos, dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, infecção conjuntival, então conjuntivite, febre. No segundo estágio, que perdura aqui entre 0 dias até um mês, né? Nós temos alguns contextos que podem acarretar meningite, uveíte, eczema, febre, tá? E na manifestação ictérica, nós temos aqui um primeiro estado septênico, né, entre cerca de 3 a 7 dias, e entre 10 a 30 dias, no qual você vai ter aqui icterícia, hemorragia, contexto de insuficiência renal e miocardite. Na forma anictérica, que dá aqui um período de incubação entre 3 a 14 dias, geralmente você vai ter aqui uma evolução bifásica, ou seja, você vai ter dois estágios muito bem caracterizados, tá? E a gravidade em cada um desses contextos é variável. Você tem uma fase que nós denominamos como fase de leptospiremia, que acontece aqui entre 3 a 7 dias, que vai ter aqueles quadros que eu falei anteriormente, né? Febre, calafrios, cefaleia, mialgia, artralgia, náuseas, vômitos, tosse seca, e essa tosse ela pode ser produtiva, então você tem expectoração, perdão, eczema macular ou maculopapular, e aí você tem aqui uma desfersência lise, que dura aqui entre 1 a 2 dias, e você tem a fase imune, que dá entre 3 a 4 a 30 dias, tá? Então você vai ter aqui febre, meninginismo, uveíte posterior, tá? Paralisia de nervos cranianos. E nesse contexto da fase imune, você consegue identificar aqui os anticorpos específicos, tá? E a gente vai entender que a forma anictérica, ela pode durar aqui entre 1 a 4 semanas, tá? Então você tem aqui esse tema, ó, um exemplo clássico, tá? Na forma ictérica, ou seja, naquela que você tem manifestações aqui mais graves, você tem um maior grau de agravo, tá? Então, os sintomas descritos anteriormente equivalem aqui, mas eles vão apresentar uma maior intensidade. E você tem aqui uma ictérica rubênica, né? Vai apresentar uma coloração alaranjada, tá? Isso aqui é bem clássico, tá? E aí você pode ter alguns sintomas de gravidade comuns, como a questão daqui da insuficiência renal e algumas manifestações hemorrágicas. Nós ainda temos aqui a síndrome de Weir, que é a forma ictérico-hemorrágica, ou seja, quando a bagaceira é grande, tá? Você tem aqui a colastase, que você tem ictérica rubênica, você tem aqui um contexto de insuficiência renal aguda, então você tem uma nefritite túbulo intersticial, e você tem alguns fenômenos hemorrágicos bastante pertinentes a serem destacados aqui. Você tem uma vasculite sistêmica, que é agravada aqui pela plaquetectomia, você tem petequias e esquimose aqui na pele e mucosas, contexto de hemorragia pulmonar, você tem aqui hemorragia no trato gastrointestinal, tanto alto quanto baixo, tá? Então você tem aqui hemanatese, melanema, interrogagia. Pode haver aqui comprometimento cardíaco, como miocardite, alterações eletrocardiográficas, tá? E aí você tem a tríade aqui de icterícia, insuficiência renal e as hemorragias, geralmente pulmonares, tá? Então, ó, aqui para vocês terem uma dimensão do quão a forma ictero-hemorrágica é agravante, tá?
aqui é um achado pulmonar, tá? Então percebam a diferença aqui significativa, beleza? E aqui nós temos alguns sinais clínicos de alerta que são pertinentes a gente destacar, porque eles indicam gravidade e a necessidade de internação hospitalar, visando aqui um manejo adequado. Então, dispneia, tosse, traqueopeneia, alterações urinárias, geralmente oliguria, ou seja, diminuição do volume urinário, fenômenos hemorrágicos, incluindo hemopise, caos, hemopíticos, hipotensão, alteração de nível de consciência, vômito frequente, arritmia, icterícia. Todos esses sinais são pertinentes de serem analisados porque, a depender da gravidade disso aqui, o manejo clínico intra-hospitalar vai ser necessário. E aí, pensando agora no perfil laboratorial, nós temos que pedir, por exemplo, um hemograma para avaliar aqui questão de anemia, leucocitose com desvio à esquerda, plaquetopenia, transaminases normais ou elevadas, ou seja, TGA, TGP, avaliar isso aqui, aumento das bilirrubinas, CPK elevada, aumento de ureia e creatinina, porque isso aqui vai ser pertinente para ver se há, por exemplo, alterações renais, tá? O potássio sérico normal ou diminuído, tá? Isso aqui é bastante importante para a gente avaliar se está havendo uma redução da reabsorção de sódio. Então, se tem uma reabsorção diminuída de sódio, a gente pode já inferir que está havendo perda de canais de sódio no epitélio tubular proximal, aumento do aporte distal, perda de potássio, tá? PP alagado, fibrinogênio elevado. E aí, na urina, rotina, a gente vai olhar aqui leucotoria, proteinuria e por aí vai. Além disso, podemos também solicitar a gasometria arterial para avaliar o contexto de acidose metabólica e hipoxemia. O diagnóstico, ele vai se dar mediante suspeita clínica e epidemiológica, né? Então, antecedente de contato com rato, exposição a enchentes ou animais, icterícia rubínica, mialgia ou panturrilha, petequias conjuntivais, tá? E aí, nesse contexto, a gente vai fazer alguns exames gerais, né? A bilirrubina direto com muito elevado e TGO, TGP pouco elevados normais, ureia e creatinina elevados com potássio baixo, plaquetotomia, leucocitose com desvio à esquerda, tempo de protumbuminia alargado, tá? E aí, a depender do contexto que a gente esteja comentando, a gente precisa fazer aí alguns exames confirmatórios. Se a gente estiver falando de uma fase precoce, ou seja, aquele início de infecção, as leptospiras elas podem ser visualizadas aqui no sangue por meio de exames diretos, como cultura de meios apropriados, microaglutinação, PCR. E na fase precoce, a gente vai partir agora para culturas, né? E aí a gente vai fazer alguns exames confirmatórios, tá? O diagnóstico ele vai se dar aqui mediante métodos sorológicos, que é a menor alternativa, dentre as quais eu destaco aqui a reação de microaglutinação, que é o padrão ouro, tá? A microaglutinação é um método simples, a gente consegue avaliar aqui os antígenos vivos, né? E mediante isso a gente consegue identificar a variante sorológica e apresenta alta sensibilidade, apresenta uma titulação bastante elevada. Podemos utilizar aqui também das reações de macroaglutinação, que é mais acessível, tá? É ideal coletar a partir do 7º dia da doença. Ela é menos sensível, mas ela é muito rápida de ser feita. A gente pode ainda utilizar aqui o teste de ELISA IgM. E um detalhe pertinente a ser destacado é que o ELISA ele pode permanecer positivo aqui por cerca de 2 meses, tá? Além disso, é pertinente nós destacarmos que, a depender do contexto ao qual a gente esteja discutindo, se for uma forma anictérica ou ictérica grave, é necessário fazer aqui o diagnóstico diferencial para eliminar outras patologias, como, por exemplo, dengue, influenza, malária, tá? Ou dengue hemorrágica, colangites, malária na forma grave e etc. Beleza? Pensando agora no contexto de tratamento, a antibiótico terapia ela está indicada em qualquer contexto aqui do período da doença, e a sua eficácia, obviamente, ela vai ser maior conforme a gente inicia esse tratamento o mais rápido possível, né? No contexto geral, o que a gente faz? Na forma precoce, o que corriqueiramente é utilizado é a amoxicilina,
500 miligramas aí por via oral de 8 em 8 horas entre 5 a 7 dias, tá? Ou a doxiciclina, 100 miligramas por via oral de 12 em 12 horas, por um período aí de 5 a 7 dias, nas formas precoces ou moderadas. Claro que, se eventualmente o paciente apresentar alguma alergia a esses fármacos, a gente pode usar formas alternativas, como a azitromicina ou a climitocimicinina, tá? E na fase tardia, o tratamento, basicamente, ele vai se dar aqui por penicilina G cristalina, beleza? 1,5 milhão de unidades por via IV, de 6 em 6 horas, tá? Pode usar aqui ampicilina, ceftoxano e por aí vai. O tratamento, em média, é de 7 a 10 dias, beleza? Precisa fazer aqui uma hidratação vigorosa, endovenosa, tá? Com soro fisiológico Ringer, furosemida se eventualmente houver aqui uma disfunção renal oligórica, reposição de potássio se tiver aqui com hipocalemia, terapia renal substitutiva se for necessário, assistência ventilatória, transfusão de hemácias e plaquetas se eventualmente a gente estiver discutindo aqui uma forma hemorrágica, beleza? E pensando em contexto de prevenção, o que é mais necessário? Controlar reservatório, infraestrutura sanitária, educação em saúde, EPI para profissionais expostos. Então, por exemplo, profissionais de limpeza urbana, como os garis, quem faz coleta aí do lixo urbano é importante. Vacinação de animais, tá? Profilaxia aqui de doxiciclina 200 mg via oral uma vez por semana. Exposição de risco, tá? Pensando em contexto de vacina, os animais eles apresentam aqui uma imunogenicidade limitada a alguns meses, então é necessário fazer aqui repetição de dose pelo menos 2 vezes ao ano, previne a doença e não o estágio portador, tá? Em humanos, a imunidade soro variante ela é específica e aí isso acaba sendo um fator dificultante para que haja aqui o desenvolvimento de vacinas para leptospirose, tá? E as literaturas adotadas foram basicamente esses 3 aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva, divulgue para os colegas, deixe apontamentos, sugestões e afins, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!